Vamos para mais um episódio! E, gente, eu não acredito que eu tô sentindo um pouquinho de calor no meu frio. Tá vendo? Porque galera que odeia frio, vocês não podem odiar o frio, porque dura muito pouco, cara, e no meio dele faz calor. É muito injusto. Tipo, não compensa vocês ficarem putos com o frio, porque dura poucos dias, pouquíssimos dias, inclusive. Porque se for parar pra pensar, não dura assim semanas, ou dura dias. Porque no intervalo, ó, tem o quê? Uma semana direta de frio. Aí vem esse sol todo. Eu só não vou ficar triste porque hoje é dia de uma grande amiga, da minha irmã, e ela ama calor. Então eu só não vou ficar puta nem reclamando por conta disso. Mas saibam que não é justo. Mas é sobre isso. Como vocês estão? Vocês estão curtindo os últimos episódios? Vocês viram que eu voltei um pouco com a parte técnica? Tô sentindo falta. Eu acho que eu gostei tanto de falar sobre a vida que eu fui falando sobre a vida e a vida e fui deixando pra lá um pouco sobre a publicidade. É claro que todo o tema eu ainda acabava linkando com a publicidade, porque é um pouco inevitável. E por isso que, inclusive, o Podpre existe, que é pra mostrar pra vocês o quanto a publicidade está linkada em quase tudo na vida. E eu queria muito. E o quanto também, quase tudo na vida precisa da publicidade. Eu tenho que ter um link com a publicidade. Tudo mesmo. Até igreja, assim. Eu vejo assim, tem igrejas falhando miseravelmente, por exemplo, agora no final do ano, em junho. No final do ano, né? No meio de junho, com as festas, por exemplo. Então, é importante você ter uma boa divulgação, é importante você trabalhar bem o que você oferece, seja gratuito ou não. As pessoas precisam conhecer, precisam saber, precisam frequentar. Então, voltei. Vocês gostaram? Vocês curtiram? Aliás, se vocês estão assistindo, deseja parabéns para minha amiga nos comentários. Depois eu mando para ela, vai ser muito legal. Ai, se vocês fossem de comentar, seria um sonho. Gente, hoje vamos falar de um tema. Eu falo muito na vida, aquela, né, aquela leve blogueiragem, quem me conhece sabe. Mas eu falo muito na vida sobre isso, porque eu acho um tema muito importante, impactou muito a minha infância, eu acho que impacta todas as mulheres e meninas, não importa a fase da vida. Então, por isso que eu bato tanto nesse martelo. Eu acho que a minha personalidade, inclusive, foi muito moldada através desse pensamento, que é sobre estética. No episódio 9 falamos sobre padrão de beleza. Digamos que hoje eu vou falar é um pouco continuação desse episódio, eu acho. Inclusive, assistam. Eu amo assistir os primeiros episódios. É claro que eu vejo com um olhar muito crítico, né? Eu vejo com muita crítica de qualidade e tal, que no começo eu ainda não estava sabendo muito como fazer e tal, então falhei muito miseravelmente. Mas amigos que querem criar seu podcast, me chamem que eu vou indicar melhor para vocês começarem bem melhor do que eu. Mas comecem, o importante é começar. Vocês viram como foi a nossa conversa com a Érica, nossa conversa com a Nath, que inclusive vamos ter outro bate-papo com ela em breve, também com um tema muito legal, que eu gosto muito. Fala muito sobre quem eu sou, o tema que eu vou falar com ela. Mas vamos ao tema de hoje, que é estética. Então, acho que toda mulher não tem como dizer que não é impactada, né? Tanto com o padrão de beleza que eu falei no episódio 9 quanto com a estética, de modo geral. É muito difícil a gente engordar e não pensar no estético. Eu sigo uma influenciadora, Gabi Guedes, eu acho que é esse o nome dela. Ela mora fora. Ela comenta muito sobre isso nas redes sociais dela, e é uma coisa que eu vejo muito também. Ela chegou a pesar, acho que 136 quilos, ou por volta disso. Hoje ela pesa 61. O ideal que ela gosta é 64 e tal, mas ela ficou doente, perdeu mais peso que o normal. E ela falou uma coisa que é muito legal. Ela já fez algumas cirurgias plásticas, principalmente para retirada de pele. Mas sim, ela fez lipo, e aí eu já não sei com detalhes outras coisas. Eu sei que ela fez dos seios também. E ela sempre tá mostrando os resultados. Agora, o ponto que eu quero trazer é, ela sempre recebe crítica, cara. E é sempre mulher. Sempre criticando o corpo dela. Ai, ainda tem pele no braço, ainda tá molenga. Ai, tem pele sobrando na sua barriga. Ai, você não tem cintura. E aí ela tava até mostrando o porquê que ela não tem cintura. A cintura dela sempre foi, ela diz, né? Desde que ela era gorda.
Só que sobrou muita pele. E aí o médico falou que para tirar aquele excesso de pele, teria que criar uma cicatriz na barriga. E ela disse que não queria. Ela já é mãe de 3 crianças, quer dizer, uma delas adolescente, e ela não tem cicatriz na barriga. Eu acho que todos foram normais, então, pelo jeito. Mas o ponto é, ela falou: ai, será que vale a pena? Porque seria só por estética. Aí ela pensou bem e falou: não, não quero. Porque antes, excesso de pele não é estética. Excesso de pele é realmente envergonha de você, você não consegue sair de casa, é complicado, você tem vergonha, e sem contar que é um atestado de, nossa, acabei de emagrecer, então é um saco, né, o excesso de pele. Inclusive, por isso que é tão importante você praticar exercício, para você tentar produzir mais colágeno e tentar evitar esse excesso de pele. E aí você produzir uma certa elasticidade na pele para você for emagrecendo e a pele for acompanhando o seu peso gradativamente. Mas assim, se você pode, tem condições de ir pra faca, tudo bem, vá, não tem problema. Problema tem as pessoas criticarem o corpo dos outros como se pudessem. As pessoas acham que é porque as pessoas são públicas, porque publicam sobre sua vida, que você pode criticar sobre a vida delas. E isso é muito sério, porque afeta as pessoas. E eu fico pensando assim, não só a ela, mas afeta também. Eu tô amando que muitas influenciadoras estão devolvendo os constrangimentos. Eu tô amando, juro, eu tô amando muito. Porque a pessoa vai lá e critica, aí a blogueira vai lá, tira print da foto da pessoa, tira print do que ela criticou nela e mostra que, na verdade, ela só tá evidenciando uma frustração que ela tem nela mesma. E ela não tá aceitando ver outra pessoa feliz, se aceitando naquela X situação. Eu digo X situação porque não sei também. Tem muita gente que critica, por exemplo, a Gabi, e é tipo assim, é uma pessoa que tá claramente acima do peso e tá criticando ela. Ela que tá praticando muito exercício, ela que tá comendo bem, inclusive. Ela não tá deixando de comer coisas que ela gosta. Então ela não deixa de comer doce, guloseima, mas ela come moderadamente, que é, inclusive, o que as melhores nutricionistas indicam. Eu fiz uma consultoria com uma nutricionista e eu amei, porque foi uma das coisas que eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu não sou muito de exagerar, eu acho até que na comida não é o meu maior pecado, mas talvez na quantidade, não vou negar, pode ser que seja, mas eu não quero cortar tudo, tipo, eu não quero deixar de ir na quermesse. Eu não quero deixar de comer guloseimas da quermesse. Um churros, um hot dog, um crepe. Não, não quero deixar de comer. E ela falou: eu não gosto de passar dieta restritiva, porque não funciona. Gente, não funciona. Jejum intermitente? Ai, Priscila, mas funcionou pra mim. Eu conheci um motorista que a gente conversou muito sobre isso, e ele falou sobre ter praticado jejum intermitente. Que ele começou com alguns dias, depois ele ficava semanas, e ele ficou muito doente. E ele até falou que hoje em dia, com a idade que ele tem, ele não voltaria a fazer, mas que ele queria muito, porque ele voltou, né, a engordar e ele acha que essa é a única saída. Gente, não comer não é uma saída. O seu corpo precisa se alimentar para se manter vivo. O ponto é você prestar atenção no que você come. Eu tenho amigas que não comem nada que tem verdinhos. Pelo amor de Deus, comam muitos verdinhos. Como muitas verduras, como muito, tudo que for muito saudável, salada. Eu não sou muito fã de salada, mas eu também sei que existem formas e formas de você comer salada e que pode sim ser muito gostoso. Uma amiga minha, inclusive, casou recentemente, ela postou há um tempo atrás uma salada que o marido fez de jantar e, cara, tava muito boa, assim, de ver. Eu lembro que uma vez também eu fui pra Floripa e aí eu pedi comida na pousada que eu tava e aí veio uma salada com um molhinho, cara, tava muito gostosa. Eu juro pra vocês que eu nunca imaginei que eu fosse falar essa frase na minha vida, mas uma amiga, umas colegas de trabalho também estavam lá e elas tinham pedido pizza. Cara, a salada estava tão gostosa que eu não invejei a pizza. Tudo bem que minha sobremesa foi um açaí. Até porque Floripa é quente, na época do evento em novembro é mega quente. Então, também não dá pra ser tudo flores. Mas eu digo isso porque o açaí daqui de São Paulo, que geralmente comercializam, tem muito açúcar. Passa bem longe do açaí verdadeiro, que é do de Belém. Que é uma delícia, inclusive, mas que você mesma que coloca a quantidade de açúcar que você quer e tal. E aqui já vem bombardeado de açúcar. Como se não bastasse, a galera ainda bota mais coisas açucaradas, como leite condensado, leite em pó e
um monte de coisa que também vem torrada de açúcar. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, não tem problema, empoderamento ou autoestima não é sobre você engordar, 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 sofrer muito de saúde e, ai meu Deus, eu não posso emagrecer. É sobre você se aceitar do jeito que você é e curtir o processo. Então, por exemplo, eu estou em processo de emagrecer. E eu já ouvi muitas mulheres na internet falando que não queria falar sobre isso, primeiro porque sofreria ataque, e realmente as pessoas são muito gordofóbicas. E segundo, porque elas sabiam que o processo que ia ser complicado. Porque às vezes no processo de emagrecimento você não vê, mas geralmente na balança já dá pra perceber, geralmente algumas roupas que você veste também já dá pra notar. Mas ainda pra ver é imperceptível, principalmente no começo do processo, né? E aí tem muitas mulheres também que eu já ouvi falar que falam, ah, eu falo sobre autoestima. Eu acho que se eu falar sobre emagrecimento, as pessoas vão falar que eu não tô me amando mais. Gente, se amar é você se cuidar. Então, se você tá cuidando da sua saúde, eu conheço muita mulher gorda que tem muito mais saúde do que muita mulher magra. E tá tudo bem. Só que se você for parar pra ver a vida, a rotina dessa mulher gorda, é uma mulher que não é sedentária. Então, é uma mulher que pratica exercício. Eu conheço uma que pratica yoga, que agora entrou na academia, que faz natação, que faz dança. São atividades que movimentam o corpo. Significa que ela quer emagrecer? Não necessariamente. Significa que ela vai emagrecer? Pouco, provavelmente sim. Se não for o objetivo dela, talvez seja muito pouco, mas se for o objetivo dela, vai ser bastante. Só que as pessoas não podem parar de viver só porque tá no processo de emagrecimento. Quer dizer, enquanto eu não chegar no meu objetivo, eu não vou sair pra festa, eu não vou sair de casa, eu não vou curtir uma praia, eu não vou curtir uma piscina. Então você tem que curtir o processo. Mas a gordofobia é tensa, é complicada e é muito difícil de lidar, porque as pessoas naturalizam isso. Eu lembro que quando eu fui pra Campina Grande em 2022, eu acho que foi isso. Eu lembro que eu deixei de ir pra casa de muito parente, justamente por isso. Porque eu sabia que ia ser o primeiro comentário. Até porque, há muitos anos atrás, quando eu fui também sozinha, toda animada, feliz em reencontrar todo mundo e sem restrição de ver ninguém, foi exatamente isso que criticaram. Detalhe, eu estava magra. Eu estava magra. E me criticaram por isso. Criticaram a quantidade de gotas de adoçante que eu tava colocando no meu café, perguntando se era medo de engordar de novo. Então, assim, as pessoas. E tanto foi que em 2022 eu voltei e falei, cara, eu não vou visitar essas pessoas de novo. Porque eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo constrangimento. Sem contar que agora eu tô no nível de devolver o constrangimento. Então, assim, saibam. Inclusive, se vocês me constrangerem, eu vou devolver o constrangimento. Talvez não na mesma linha, porque eu vou tentar manter a classe. Então, dependendo de como for, não vai ser do mesmo nível, mas eu vou devolver o constrangimento. Porque é necessário. A sociedade é muito gordofóbica. As pessoas criticam muito. Então, assim, tô no processo de emagrecimento porque tá afetando sim minha saúde e porque tá prejudicando meu dia a dia. Sem contar que, assim, eu sou sedentária. Eu acho que o meu maior problema é o sedentarismo. Com certeza, porque, como eu falei pra vocês, eu me alimento até que bem. Mas estou seguindo agora uma dieta nada restritiva, nada que vá me prejudicar, que vá me fazer sentir falta. Inclusive, eu tava com essa sensação no final de semana de estranhamento, porque eu tô desde a semana passada, mas eu não tô sentindo. Aí eu até tava me sentindo meio estranha no final de semana, tipo, será que eu tô fazendo certo? Porque eu acho que eu deveria tá sentindo coisas diferentes. Mas uma dieta restritiva, gente, não leva ninguém a nada. Primeiro, porque se você cortar muita coisa de uma vez, você vai sentir falta muito rápido. E se você sentir falta muito rápido, quando você for comer, quando você for voltar pra matar a saudade, você não vai ter controle. E aí vira compulsão. Então, quando você tira só um pouco, ou tira os exageros, por exemplo, porque, por exemplo, a gente tem mania, por exemplo, isso é um clássico, de almoçar, aí come muita comida, até exagerar na salada, mas come muito e fica, sei lá, tem umas 6 horas sem comer. Tá errado. O comer pouco no almoço não é que você não vai se sustentar, é que você precisa comer de novo às 15. Quer dizer, contando que você almoçou meio-dia, né? Que o ideal, pra quem não sabe, é comer de 3 em 3 horas. Então, às vezes a gente fica assim, nossa, mas só isso? Ai, eu não consigo comer só isso. Isso aí não me sustenta. É claro, você fica sem comer 5 horas seguidas. Então é óbvio que não vai te sustentar. E nos intervalos, fruta. Ai, eu amo fruta. Essa parte não é ruim, não. Ruim é o quanto você gasta no sacolão, né? Porque é triste. Primeiro porque eu não tenho feira, mas eu sei que a feira também tá tão cara quanto.
então eu nem vou me afetar por isso. A feira mais próxima daqui eu não sei onde fica, de onde eu tô morando atualmente. Mas mesmo se eu soubesse, talvez seria muito difícil ir. Então não vou me julgar por isso não. Mas enfim, voltei a praticar exercícios com uma personal. Vou me adequar com os meus horários em casa, porque ir pra academia é impossível pra mim hoje. Eu já verifiquei as possibilidades, não é desculpa. Mas eu percebo que a maioria das pessoas são sedentários, os meus pais são sedentários. Eu só não digo que minha mãe é mais sedentária que meu pai, porque meu pai trabalha sentado, minha mãe é diarista ainda. Então, minha mãe não é muito, não. Mas é assim, minha mãe, ela, o movimento que ela pode no trabalho. Fora isso, ela não se movimenta. E acreditem, ela não tem nenhuma. Os exames de sangue dela estão sempre em dia, todo ano ela faz. E não tem nada de errado. Ela não é nem diabética, nem tem colesterol, nem nada. Ela tem pré-diabetes e ela já toma medicação para isso, mas ela não sai desse pré faz anos, porque ela se alimenta bem. O problema é o sedentarismo, porque quando você tem sobrepeso, o joelho é complicado para suportar tudo. E aí a dor também passa por tornozelo, e aí começa a ser uma desculpa que você dá para você não praticar exercício, sabe? E isso afeta muito. Bom, mas enfim, já falamos então no episódio 9 sobre padrão de beleza nas publicidades. Então, a gente comentou, por exemplo, sobre os avatares, que hoje em dia o da Dailus é uma mulher gorda. Então, tem muito avatar que o da Natura é uma mulher negra. Então, é muito legal que os avatares eles já estão sendo conforme as pessoas na vida real, né? Que são diferentes e que principalmente também são diversas de corpo, de cor de pele, de tipo de cabelo, enfim. Então isso é muito legal. Então no episódio 9 a gente falou um pouco disso. E também como não há realidade na maioria das campanhas. Porque na maioria das campanhas a gente não vê isso. A gente vê uma vez ou outra. A Dove que tem feito bastante campanhas com mulheres de corpos reais e diversas e aparece de lingerie, né, que é de top, calcinha e tal. Então eu acho isso muito legal. Ela faz também muito para mostrar como o sabonete se adequa a peles diversas, então isso é muito bacana. Mas assim, ainda é raridade. Eu não consigo pensar rápido aqui em outra marca que faz igual. E mesmo assim, quando a gente for parar pra ver as campanhas que aparece só uma persona, já não é tão assim. Assim que eu digo no sentido de você ver corpos, né, reais. Você não vai uma gorda em foto. A não ser que a marca seja especializada em plus size, como por exemplo a Undersize. Que a dona, que é a Amanda, ela é plus size. Inclusive, eu acho que ela deve ter criado por isso. Pra quem não sabe, a Amanda participou da nova edição do No Limite, que teve uns anos atrás, na primeira edição de retorno. E as roupas que ela usava no No Limite eram as roupas da marca dela. Então, assim, eram muito boas, porque não são transparentes, não enrola. São problemas que pessoas acima do peso têm e ela identificou e criou marca, e pelo que eu percebo, ela faz muito sucesso por conta disso. Até porque é muito estranho, né? As pessoas acima do peso eram as pessoas que devia ser o foco de marcas fitness, né? Porque quem você quer atingir? Pessoas que querem emagrecer. Só que você vai procurar roupa, você não acha. Você vai pra academia, sofre gordofobia, sofre olhares, sofre julgamento. É muito contraditório, né? Enfim. Pausa para água. Já beberam sua aguinha hoje? Eu vou fazer mais pausas para água nesse episódio. Agora, uma coisa que eu queria muito tratar nesse episódio é que hoje as coisas não só não melhoraram nesse aspecto, como estão piorando, porque estão afetando até crianças. Gente, pasme, se tinha uma coisa que eu amava na minha infância, era que a estética só me afetava quando algum adulto apontava isso. Mas assim, logo esquecia, logo passava, logo focava em outra coisa e vida que segue. E hoje em dia tá sendo complicado, porque como é que a criança vai esquecer se tá na palma da mão dela lembrando toda hora? E sabe uma coisa que eu vi? Eu ia falar até em dado, mas eu não vou falar dado porque eu não tenho uma porcentagem que quer dizer, eu até tenho. Tem uma porcentagem aqui. Eu vi um dado e esse dado e eu me assustei bastante. Eu já tinha visto notícias sobre isso e eu já tinha ficado surpresa. Mas eu confesso que ver esse dado me assustou um pouco. O aumento de procedimentos estéticos entre jovens de 13 a 18 anos foi de 141% na última década. 141%. A gente está falando de jovens que estão ainda em desenvolvimento.
Gente, aos 13 anos, o meu corpo não estava ainda totalmente definido. Tava muita coisa ainda para crescer, para ou não, e para desenvolver. As pessoas estão mexendo no seu corpo esteticamente, indo para cirurgia plástica. Eu não sei quem é mais doido, se é a criança que pede ou se é o pai. Porque a criança está em desenvolvimento, então eu não sei se ela pode ser responsabilizada pelas escolhas que ela toma. Agora, os pais aceitarem isso. E sabe o que é o mais maluco? Que a gente tá falando de crianças que estão em desenvolvimento ainda. Então, assim, é muito absurdo o nível que tá chegando. Eu vi um caso de uma menina que agora eu não vou lembrar se ela era coreana, japonesa, chinesa, eu não vou lembrar. Eu sei que era da. É do Ocidente, né? Que a gente chama. Eu acho que sim. E ela faz cirurgias plásticas desde os 14 anos, eu acho. E ela é toda modificada. O rosto dela já é completamente diferente quando ela era uma criança. E ela comentou quantos milhões ela já tinha gastado, investido, né, em cirurgia plástica e o quanto ela ainda estava insatisfeita e queria mudar. Gente, o padrão de beleza, o padrão estético, ele é inatingível. Eu posso falar isso com propriedade porque desde da minha juventude até aqui eu já ouvi muitos relatos. Existiam pessoas que eu admirava, artistas que eu achava assim, é o objetivo ideal, eu tenho certeza que se eu fosse assim eu ia ser feliz e nananã, que elas já não eram satisfeitas, que elas já eram muito pressionadas a mudarem alguma coisa. Então, assim, nunca vai existir o padrão Kim Kardashian que a gente chamava, que é quando a cintura é muito fina, mas os seios são fartos e o quadril é largo. Mas agora o quadril largo saiu de moda. Então, agora você ter quadril largo é você ser gorda demais. Então, se você vê uma Paola Oliveira da vida, que é belíssima, ela já não tá dentro do padrão, porque o quadril dela é largo, porque a coxa dela é grossa. Agora voltou a magreza extrema ser o auge. E aí você, na época que o modelo quadril largo estava na moda, você via a Bruna Marquezine sendo chamada de doente. Ai, você tá usando, parece que tá usando droga e não sei o que lá. E hoje ela tá sendo ovacionada de novo, porque ela tá dentro do padrão estabelecido. Gente, o padrão, primeiro, que ele é muito volúvel. E segundo, ou volátil, né? Não sei. E segundo, que ele é inatingível. Então você nunca vai conseguir atingir esse padrão. E é um absurdo o que as pessoas fazem em troca desse padrão inatingível. Vocês viram o vestido que a Marina Rui Barbosa usou, que pesava mais de 15 quilos, roxeando o braço dela? Gente, é um peso muito grande para você chegar a esse ponto. E ela estava usando o vestido. Detalhe que ela tinha acabado de chegar no evento, né? As fotografias que foram feitas dela, ela estava chegando no evento. Então, assim, eu fico imaginando, será que ela não deve ter conseguido ficar o evento inteiro com vestido? Porque era uma dor que devia estar sentindo muito forte. E aí você vê essas pessoas que são magras, nível Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine, qualquer outras mais, quantas mais, passam horas na academia, é cozinheira que faz exatamente a dieta da nutricionista dentro de casa. Quem tem tanto tempo disponível assim? Eu que trabalho em casa não tenho esse tempo disponível para exercício. Eu tava comentando com a minha personal, falando assim, olha, quando eu tava ainda vendo preços, valores para ver se compensava. A questão da academia hoje não é nem o preço, é por conta do tempo. Porque a mais próxima da minha casa é no mínimo 28 minutos. Que tem uma de 32, ó. O tempo de uma para outra, inclusive, é uma colada na outra. Eu levaria ida e volta, já pagando cardio, 1 hora, né? Meia hora para ir, meia hora para voltar. O personal lá me daria no mínimo 1 hora de exercício. Eu acredito eu, porque eu já fiz academia no passado e era mais ou menos essa média. Então, provavelmente fariam isso dessa vez também. E tá tudo bem, eu não tô julgando o tempo de exercício, não. Mas aí já seria 2 horas, eu teria que reservar 2 horas do meu dia. Gente, eu trabalho das 9 à meia-noite, não dá. Não dá. Sem contar que o trabalho da noite pega o horário que geralmente, né, é o horário mais disponível que todo mundo tem. Eu até conseguiria, por exemplo, carona com uma vizinha minha, que também vai pra academia, mas ela vai nesse horário, que é um horário que eu tô trabalhando. Então, assim, eu trabalho em casa, não tenho filhos, não tenho marido, e eu que faço a minha própria rotina.
Se eu recebo alguém, essa pessoa se adequa à minha rotina. Mas, mesmo assim, eu tenho muitos deveres a cumprir. Eu tenho muita coisa para fazer. Não é porque de dia eu trabalho para mim que eu não faço nada. Tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que pensa que é porque eu trabalho para mim que eu tô disponível. Mas não é assim que funciona. Eu consigo ir para eventos, eventualmente? Consigo. Eu consigo sair de casa para resolver algum problema que eu tenha pessoal? Também consigo, mas eu tenho que me organizar muito. Por exemplo, eu não consigo hoje, eu não me planejei para sair de casa. Eu não consigo hoje do nada sair de casa. Eu não consigo hoje do nada falar, vou pra padaria porque eu tô faltando pão. Às vezes eu compro mais pela internet, pelos aplicativos, por conta de tempo. Porque até descer pra portaria às vezes é complicado. Até porque meu bloco fica longe dela. Mas eu não tenho esse dado especificamente, mas as crianças estão pedindo de presente produtos de skincare. Gente, eu lembro que quando eu fui estagiária na primeira agência, eu fiz uma amiga lá na época, que ela era toda vaidosa, de se maquiar, de se cuidar, de creme pra pele, creme pro corpo, sabe? Creme pra cutícula. Era, ela se cuidava super, assim, e eu nunca fui vaidosa nesse nível. Eu sempre gostei de cuidar do meu cabelo, mas assim, sempre, cabelo, sempre não. Eu confesso que eu tô à risca, assim, todo final de semana fazendo bonitinho, porque ele é azul e dá trabalho, e se eu não cuidar, ele fica horrível. Mas eu não foi sempre que eu cuidei. Inclusive, minha cabeleireira, na época da adolescência, brigava muito comigo, porque falava, cara, qual foi a última vez que esse creme viu um creme? E assim, eu não fazia hidratação, eu não fazia nutrição, era muito difícil. Por questão de grana, mas também por questão de preguiça. Nossa, pra mim era uma tortura. Tudo que eu puder resolver na hora do banho, eu resolvia. Agora, unha, por exemplo, eu sempre cuidei, eu sempre amei minha unha, eu sempre gostei de toda semana estar com um esmalte diferente. Sempre gostei, sempre gostei. Mas digamos que era só isso, só unha, porque maquiagem eu era zero à esquerda, cabelo zero à esquerda. A minha sorte é que meu cabelo sempre foi muito bonito. Então só lavar já tava assim, lindo. E eu não usava muito chapinha também na época. Então na época que eu comecei a usar, tava tudo certo. Tanto que ele até aguentou muito quando eu comecei a fazer progressiva nele no passado, porque o bichinho aguentou firme, muita. Foi luta, foi peleja que o bicho que eu fiz o bichinho passar. Mas o ponto eu não era nada vaidosa. E eu lembro que quando essa amiga viu que eu não passava nem protetor na cara, ela ficou tão assustada. Ela falou, cara, como assim? Eu falei, ai, preguiça. Ai, eu acordo muito cedo, também não sou ninguém quando eu acordo muito cedo. Eram muitos fatores que afetavam. Aí ela ria e ela começou a me dar várias dicas. Hoje eu sigo muito das dicas que ela faz. Porque primeiro, infelizmente, eu não sou negra. Por que infelizmente? Porque é uma pele maravilhosa e porque tem muita melanina, queridos. Então, minha avó com 60 anos não parece que tem 60. Aliás, eu acho que quando ela pede assento no ônibus, o povo deve xingar horrores, pensando: o que que essa novinha tá querendo, falando que é aposentada? Tá com a carteirinha de quem? Da mãe dela, certeza. Porque ela não parece. Então, eu não sou branca. Eu sou amarela. Eu uso muito que eu sou parda, né? Então, na verdade, eu sou cor de merda, porque qualquer ausência de sol, eu já fico parecendo que eu tô doente, que eu tô pálida. Isso é um problema. Então, quando eu envelhecer, se eu não cuidar da minha pele, se eu não passar um protetor solar, se eu não passar um hidratante, além dela ressecar e ficar horrível, ela também vai ficar horrenda na velhice. E eu não tô falando nem só de beleza. Horrenda que eu falo é ruim de ter. Sabe aquela pele de, meu Deus, eu não cuidei nunca, que horror. Eu vejo muita gente falando de fazer botox preventivo. Honestamente, eu fico pensando, eu acho que eu não preciso, porque eu me expresso muito bem e eu não tenho tanta ruga assim. Olha, eu tava pensando nisso, eu tenho uma linha ou outra. Talvez quem for da área de estética falaria que teria que colocar um pontinho ou outro, né? Nessa linha que aparece aqui em cima. Mas eu não tenho muito. É claro que eu também, né, tô chegando na idade de ter mais. Mas o ponto é que de poucos anos pra cá que eu tô me cuidando, já tá fazendo diferença. Mas uma criança, gente, se até os 20 e poucos anos eu achava que eu não precisava, imagina uma criança. Eu lembro que por muitos anos inclusive dessa amiga, ela falou: "Uma coisa eu tenho que aceitar. Você não ser fã de passar maquiagem, dá pra ver na sua pele. Que a minha pele ela dizia que a minha pele era bonita, era viçosa e tal.
E a minha pele sempre foi mista, ela nunca nem foi muito oleosa, nem seca. Ela sempre foi muito mista. Então, tava tudo bem, assim. No calor eu suava e no frio ela ressecava um pouco e tal, mas não era nada demais. Era uma coisa assim que, por exemplo, hoje no frio, se eu não passar creme protetor, creme hidratante, ela vai craquelar, ela vai descascar, vai começar a escamar. É normal, é uma coisa que acontece se eu não cuidar. E na época não, por exemplo, 20 e poucos anos. Aí você pensa, imagina uma criança. E aí eu fico vendo adolescentes que passam maquiagem todos os dias, quando viram adulto, a pele já declara que foi colocada muita química nela desde muitos anos, imagina uma criança. Gente, criança não precisa de skincare. Criança com sabonete glicêmico já tá muito bem resolvida, obrigada. Criança é pra se maquiar uma vez ou nem é pra se maquiar, né? Mas se for pra. Eu descobri, eu conheci, eu fui rever uma amiga que veio de Salvador mês passado. E a gente tava. Aí ela me apresentou uma amiga dela que mora aqui em São Paulo. E ela me contou uma coisa que eu não sabia. Que, inclusive, eu acho que eu vou até fazer a proposta pra ela, pra gente gravar um podcast e falar um pouco sobre isso. Ah, eu acho que seria até bacana se eu tivesse chamado ela pra falar sobre isso aqui agora, mas eu acho que eu vou chamar ela pra falar um pouco sobre isso. Ela tem duas meninas, são crianças ainda, as filhas dela. E aí ela me contou que existem produtos que elas não podem usar porque aceleram a puberdade, o que faz as meninas menstruarem mais cedo do que o normal. Eu falei, você jura? Eu lembro que minha mãe, ela sempre teve essa questão de nunca deixar eu usar coisas de adulto. Então, por exemplo, esmalte, eu só tinha três opções da Sandy na época, que eram todos cintilante e eram um rosa, um branquinho e o outro que era meio amarelado, eu acho, não lembro direito. Mas eu lembro disso, eu lembro que ela não deixava eu usar esmalte de adulto, mesmo que fosse rosa, mesmo que fosse cor de criança. E ela não deixava. Eu lembro que ela também tinha pavor, mas minha mãe nunca foi vaidosa. Criança pra querer esse negócio de mexer com maquiagem e tal, é porque vê reflexo na mãe, né? E eu não, minha mãe nunca foi muito vaidosa, assim, a esse ponto. Então eu também não era, não fui. Tive uma aventura ou outra de mexer nos batons dela e tal, mas era muito pontual, assim, não era uma coisa que, ai, quando eu crescer eu quero muito comprar maquiagem, ai, eu quero muito ser adulta pra usar isso, pra usar aquilo, eu não tinha essa vontade, porque eu não via em casa. E é normal isso, né? A criança é reflexo dos pais, então se ela não vê em casa, dificilmente ela vai querer ver depois, fora de casa, né? Então, uma amiga ou outra depois começou a incentivar, mas foi muito pontual. Adolescente, eu sempre tive muita preguiça, então, tipo, ai, me maquiar pra ir pra escola. Não mesmo, porque não tinha paciência. Acordar cedo pra mim já era tortura. Acordar mais cedo pra me arrumar pra ir pra escola, muito menos. Não ia rolar mesmo. Então, assim, eu nunca tive esse ponto. Mas ela me falou isso e eu não sabia, e realmente tem estudos que falam sobre isso. Ela tinha toda a razão. Claro que eu não duvidei dela quando ela me falou, até porque, né, ela é mãe, ela é propriedade disso, e todo mundo que me conhece sabe que mãe comigo pode cometer crimes que eu tô passando pano. Mas eu fiquei chocada que eu vi uns estudos sobre isso. Inclusive, vou ver se depois eu trago ela para um episódio para falar muito sobre isso. Mas eu fiquei assustada, porque é sobre isso. E ela fala que tem que ficar com a rédea curta em casa, porque se brincar, tem até alimentos que crianças não podem consumir por conta disso, de acelerar a puberdade. Mas é mais alarmante produtos de estética. E tem crescido. E sabem por que tem crescido? Porque se tem crescido o uso das crianças com mídias sociais, gente, o que que tem nas mídias sociais de conteúdo? São meninas fazendo skincare. Eu tava vendo um programa da Record Acerte Chocar esse final de semana, e a Luara, ela comentou que começou na internet aos 10 anos de idade. Gente, se ela começou a gravar conteúdo aos 10 anos de idade, o que ela consumia de conteúdo nessa época, o que ela via as meninas comentando e fazendo. E eu tenho certeza que se eu ver algum vídeo dela antigo, ou ela compartilhar, não sei se ela deixa, né, registrado nas redes dela e tal, eu tenho certeza que vai ter conteúdo desse gênero. E, gente, acelerar a puberdade é uma coisa muito séria, muito séria. Eu não sei se eu prolongo muito. Eu vou dizer o que eu acho, porque aí, né, é o que eu acho. Eu não tenho certeza de nada. E talvez eu guarde mais dados para caso a Rua aceite esse convite. Eu vou fazer o convite para ela hoje, prometo. Mas eu soube que tem muitas mulheres tendo a menopausa mais cedo.
Tem mulheres tendo menopausa aos 40 anos, já sentindo lá os sintomas e chegando perto. E eu fiquei assustada com isso, né? E aí eu descobri que a menopausa, a chegada da menopausa, ela é de acordo com a idade que você menstruou. E assim, o normal de uma mulher menstruar, hoje em dia principalmente, apesar que tá mais acelerado por conta desses produtos químicos que a gente tá conversando. Mas o normal, geralmente, é 13 anos. Então, logo vem aos 50 a menopausa, ou pelo menos os primeiros sinais dela e tal. E aí, porque minha mãe começou a ter os sinais com o quê? Com 55, 56 que ela tem agora. Então é mais ou menos por aí. Agora, tem meninas que eu conheço, histórias, que elas menstruaram aos 9 anos de idade. Inclusive, eu soube que anos atrás, décadas atrás, era normal que menstruassem mais cedo, até porque elas casavam muito cedo. Então, tudo era muito estimulado muito mais cedo, independente dos produtos que elas utilizavam. Mas os estímulos eu acho que elas tinham, por conta de casamento logo e tal, eu acho que isso rolava. Não sei se eu tô enganada. Eu vou procurar mais dados, porque mesmo que a Rô não aceite, eu quero muito falar sobre esse assunto. E especificamente, por que é que eu tô falando de estética? Nem tô falando muito disso. E eu queria muito trazer esse dado do cirurgias plásticas e de produtos de skincare. 6 a cada 10 jovens querem fazer algum procedimento por influência das redes sociais. Gente, 6 a cada 10. A gente está falando de que em 10 jovens, apenas 4 não se interessam em mudar o próprio corpo. Como aqui tá jovens e não tem gênero determinado, chutaria dizer que são 4 homens. Porque homem tem uma autoestima que devia ser encapsulado e vendido. Então, né, desconsiderando essa parte, desconsiderando esse ponto, mas assim, é um achismo, tá? Aqui tá jovens, no dado que eu peguei do The News, então não sei se de fato é isso, mas se de fato são homens, eu sei que de fato é isso. Mas olha o quão sério é. E é verdade, eu lembro que a última vez que eu entrei numa Sephora, que eu não sou muito. Gente, eu não sou. Eu sou zero vaidosa. Nesse sentido, eu sou zero vaidosa. Eu me maquio pra aparecer aqui pra vocês, porque eu sei que eu tenho que aparecer bonita. Entendeu? Sem contar que é o único dia da semana que eu me arrumo. Eu só me arrumo quando eu vou gravar. Essa semana eu vou me arrumar hoje, vou arrumar amanhã, que eu tenho muita gravação, e provavelmente no final de semana. Mas fora esses dias pontuais, eu sempre tô de boa. Eu passo hidratante, protetor na pele e vou com Deus. E protetor labial também, porque meu lábio resseca muito. Então, tanto no calor quanto no frio, eu tô sempre de protetor, com balmezinho. Tanto que tem dois aqui, ó, de tanto que eu uso. Mas, fora isso, eu não me produzo muito. Porque eu não gosto, eu não vejo necessidade e tal. E eu vejo o quanto a minha pele me agradece, porque eu não tenho isso. É claro que eu penso muito nisso quando eu tenho algum evento importante. Então, quando eu tenho algum casamento para ir, algum evento chique, a casamento. É porque 15 anos faz muitos anos que eu não vou, mas eventos, festas de grande porte, assim. Porque festa assim, festa junina, festa de aniversário de algum amigo, tudo bem. Agora, um casamento, rola uma produção a mais, assim. Por mais que você não seja nenhuma convidada de honra, você só foi convidada, rola você tem que se organizar minimamente. Então, nessas horas que eu me arrependi de não saber me maquiar. Mas que nem eu fui reencontrar uma amiga minha no casamento recente que eu fui. Foi muito engraçado, porque eu comentei isso com ela. E ela falou: Ah, eu também não sei. Mas ela era madrinha. E ela se maquiou, assim, na minha frente de uma maneira muito rápida e pareceu muito fácil, assim. Eu falei, pô, porque pra mim, por exemplo, uma maquiagem completa tem que ter base. E a base vai cobrir toda a minha pele. Então, eu vou perder a minha corada natural. Então, eu vou ter que passar blush. Só que aí eu vou perder os meus contornos naturais. Então, eu vou ter que passar um contorno. E aí eu vou ficar toda opaca, porque é muito pó. Eu tenho que passar um pouquinho de iluminação. Acaba que quando você para pra ver, você tem que saber todas as etapas, porque senão vai ficar muito esquisito. Tudo bem que ela me mostrou que nem tudo fica tão estranho, porque ela se maquiou muito bem e ela não fez todas essas etapas que eu descrevi, assim. Mas eu tenho muita vontade de fazer um curso de automaquiagem, porque eu não sei me maquiar para esses eventos. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, às vezes é até bom, porque, ó, por exemplo, se eu passar maquiagem, eu tenho um corretivo. Então, quando eu tenho alguma imperfeição muito séria para corrigir, eu uso corretivo. E aí eu fico pensando, se eu usar base e eu suar, escorrer, vai ficar horrível. E assim, depois de muitas camadas de muitas coisas, fica difícil você corrigir.
A correção é você refazer tudo do zero. Assim, é complicado, é muito. Para mim é muito difícil, mas eu vejo que para muitas crianças não é. E aí eu lembro que uma vez ou outra eu entrava na Sephora e tal, porque assim, eu tenho uma coisa ou outra de maquiagem, eu tenho minha bolsinha de maquiagem, mas é necessário, eu preciso de uma coisa ou outra. Existem itens que não pode faltar, tipo delineador da vida. Iluminador eu tenho porque eu ganhei de brinde quando eu comprei na Evelyn Regli. Que eu comprei a máscara de cílios e o delineador. Aí veio de brinde o iluminador na época. Mas eu não teria, inclusive é ele que eu tô usando aqui hoje. Mas por mim eu não usaria, assim. Eu não compraria. Mas eu lembro que vez ou outra eu entrava para ver alguma coisa. É bom entrar nessas lojas, principalmente para fazer teste de pele, de cor e tal. E aí eu lembro que eu entrei e tinha muita criança e adolescente lá dentro. E hoje, se você for na internet, é o que elas mais gostam de fazer. Então, assim, é uma coisa muito séria. E isso eu achava um absurdo sem saber dessa questão da química, o quanto afeta. E imagina sabendo disso agora. Olha, gente, é isso. Eu espero que eu tenha causado um alarde, que é isso que eu quero. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Vocês que têm sobrinhos, sobrinhas, vocês que têm sobrinhos também, porque vai que o cara gosta de, vai que o menino gosta de maquiagem, tá tudo certo. Errado tá em ele usar e acelerar a puberdade dele. Talvez uma puberdade que ele nem queira. Então é importante isso também. Então, vou ver se eu consigo falar com essa amiga pra gente falar com uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que tá ligada nisso, porque tem duas meninas em casa, além de ser uma mulher também, que eu quero muito falar sobre isso, quero muito saber mais sobre isso, porque foi uma coisa que me assustou muito, mas ao mesmo tempo eu também tô muito surpresa e tô muito assustada com tudo isso. Eu fico pensando que agora adulto, a gente fica pensando em tudo que a gente gostaria de ganhar. Então, eu vi até a Bruna Luiz no Altas Horas no sábado falando sobre isso. Que a sobrinha dela, a mãe dela falou que ela tinha que comprar um presente para a sobrinha dela. E ela é tia Dinda também, né? E aí ela falou, cara, eu vou dar brinquedo. Porque na idade dela, eu odiava quando os adultos davam roupa. Então, eu posso até dar roupa também e tal, mas eu também tenho que dar no meio do presente um brinquedo. Eu acho que se as crianças, se a gente perguntasse para as crianças o que que você quer ganhar, pelo jeito elas geriam produto de skincare, um vale compras da Sephora. Se a gente desse um vale compras dessas lojas ai, como é que chama? Esqueci agora, mas Renner da vida, Riachuelo, C&A, é capaz delas gastarem tudo de produto de skincare que tem dentro, assim, produto cosmético que tem dentro das lojas. Isso me assusta muito, cara, porque na idade delas, não é querendo me comparar com todas as meninas do mundo, mas eu lembro que as minhas amigas não se importavam muito com isso. Tudo bem que muitas se apaixonaram por maquiagem, quiseram muito cedo, mas mesmo assim foi numa idade que eu achei normal. Já eram adolescentes, mas hoje a gente vê crianças querendo. É muito louco. A minha vizinha de frente, quando eu morava com os meus pais, era assim. Amava uma maquiagem, amava, ficava assim, ai, tipo, sonhando enquanto via a mãe se maquiar quando o momento dela chegasse, porque se ela tocasse numa maquiagem, a mãe ficava pé da vida. E eu fico assustada com tudo isso, porque é muito sério, ainda mais agora saber dessa informação, que acelera a sua puberdade, etc, que é uma coisa muito séria de se acelerar. Imagina você sentir sinais da menopausa aos 30 e poucos anos. É muito sério. É muito cedo também. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês prestem mais atenção a partir de agora nas campanhas, porque assim, as marcas só vão mudar essa realidade quando vê que o público também está mudando. Então é importante vocês apontarem isso para elas verem o quão sério isso é, para elas verem o quão importante isso é. E aí talvez começarem a mudar. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que meu frio volte logo. Mas pode voltar a partir de amanhã, que aí o dia da minha amiga passou e ela viveu um dia dela feliz. É isso, gente. Comentem aqui o que vocês acham. Se eu falei alguma besteira, vocês que são mães, mães de meninas, mães de meninos, me contem aqui como é em relação a isso. Eu quero muito ver se eu convido essa pessoa. Vou fazer o convite, quem sabe, né? É isso, um cheiro da Pri.